Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras Sagradas. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe grandemente aqueles que estão aqui presentes no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhes abençoo e agradeço por sua amável atenção, por todos os domingos estarem aqui para observar todo o ensinamento da Palavra de Deus. Eu peço que o Deus Eterno, o Senhor Jesus Cristo, lhes edifique grandemente e que vocês possam crescer no conhecimento da Palavra gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá também de todos os domingos e todas as sextas-feiras estar aqui neste local de reunião para estar expondo a Palavra de Deus para aqueles que aqui se congregam juntamente conosco. Eu peço que Deus lhes abençoe e que Deus possa abrir o entendimento de cada um de vocês que estão aqui de forma presencial. Para mim também é um privilégio e uma bênção muito especial estar me dirigindo a esses irmãos que têm nos acompanhado através do YouTube. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência que cada um de vocês tem nos dado e eu peço que Deus lhes abençoe, que Deus possa edificar o coração e as almas de cada um de vocês, que vocês possam, a partir da exposição da Palavra de Deus, crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas. Você que é novo, não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike, porque isso aí é muito importante para nós. E não se esqueça de clicar no sininho das notificações para que o YouTube te avise quando publicarmos um novo sermão. E aqueles que já são inscritos, eu peço que vocês comentem, compartilhem, para que assim nós possamos ir interagindo e o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes para cada um de vocês e eu possa compreender também como é que vocês estão aí compreendendo a exposição da Palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no livro das Revelações. Eu acredito que vocês sabem qual é o capítulo que nós vamos entrar nesta ocasião. No capítulo 14, de versículo 1 até o 5. Então, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 14, de versículo 1 até o 5. Onde nós encontramos uma passagem muito importante das Escrituras Sagradas. Anteriormente, eu já havia exposto um conteúdo com relação a esses símbolos que são apresentados aqui, mas eu quero expor neste dia um significado mais amplo a respeito dos símbolos que são apontados aqui no capítulo 14, símbolos que já haviam sido apontados no capítulo 7. Então acompanhe comigo o capítulo 14 do livro das Revelações, de versículo 1 até o 5. E diz assim a palavra de Deus: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como que de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro.
e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe grandemente. O nosso autor, meus irmãos, ele volta a mencionar o número 144.000, número esse que em exposições anteriores eu já havia afirmado para vocês, que nós vimos aí, que não reflete apenas um grupo seleto do povo judeu, mas um número simbólico que o apóstolo João ele usa para representar o povo de Deus, a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua totalidade. Então, guardem isso na mente de vocês, que hoje eu vou defender a interpretação de que este número 144.000, ele vai muito além do povo judeu, por mais que no capítulo 7 ali é estipulada as 12 tribos ali com algumas diferenças das listas que nós conhecemos no Antigo Testamento. Eu vou defender que esse número 144.000 ele representa a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua totalidade. E daqui mais um pouco vocês vão compreender o porquê que esse 144.000 ele vai além do povo judeu. Então, devido aos termos que o nosso autor ele usa aí para se referir a eles, tais como servos de Deus, aqueles que foram comprados, aqueles que foram feitos primícias. E se você se recordar das exposições ou das exposições que nós fizemos na carta de Tiago, Tiago ele define que os eleitos de Deus são as primícias que foram compradas para Deus. Se você ler o capítulo 1 e versículo 18 de Tiago, você vai encontrar ele usando esses termos. Então, devido aos termos que João usa para se referir a essa multidão de gente que aparece aí e que ele representa com esse número que é simbólico, não literal, para se referir à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, outras coisas que ele dá ênfase aí é a santidade e a pureza dessas pessoas e o fato deles terem sido redimidos para Deus e para o Cordeiro. Todos esses exemplos aí, todos esses termos que João usa aí nos dão material suficiente para nós entendermos que os 144.000 eles tratam-se de um número muito maior de crentes que não se limita apenas ao povo judeu, mas um número que faz referência à noiva do Cordeiro, visto que na cruz do Calvário o Senhor e Salvador Jesus Cristo tornou judeus e gentios um só povo, sem distinção, um único povo. Abra comigo aí em Efésios, no capítulo 2, e versículo 11 ao 22, o apóstolo Paulo ele expõe claramente que depois da cruz não há distinção, não há separação entre judeus e gentios. Todos foram feitos um único corpo, um único homem, um novo homem que ele chama ali, que é a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhe comigo aí o capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 11 até o 22. Então vocês vão compreendendo que após a cruz não há distinção entre judeu e grego, judeu e gentil. Essa distinção foi desfeita na cruz. O Senhor Jesus, ele quebrou a parede de separação, que era a lei que separava um povo seleto de um povo impuro, e desta forma, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor após a cruz são aptos para se tornar puros e se tornar igreja do Deus verdadeiro. Veja aí, Efésios 2, de versículo 11 ao 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. E aqui o apóstolo Paulo ele já define uma separação que existia entre o povo judeu e o povo gentil. Eles se sentiam separados também por conta aí daquilo que eles chamam de circuncisão, que era uma aliança abraâmica que havia sido estipulada no livro de Gênesis, onde todo macho varão de 8 dias era circuncidado ali no seu prepúcio e assim era separado para Deus.
E aqui era uma separação que existia. Mas Paulo ele vai definindo aqui, ó, que isso tudo aí acabou quando Cristo morreu na cruz. Ó. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, naquele tempo, quando Cristo não havia vindo para morrer por nós na cruz do Calvário, de fato os gentios estavam separados aí da aliança abraâmica, estavam separados da comunidade de Israel e estavam sem Deus no mundo. Separados de Cristo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, por conta da lei, de todos os rituais que foram estipulados ali no Antigo Testamento, havia uma separação entre judeus e gentios. E isso tudo aí fazia com que os gentios estivessem sem esperança, sem Cristo e sem Deus no mundo. E por isso o Senhor e Salvador, ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário, para quebrar essa separação que existia. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe aí da aliança abraâmica, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo é o que nos aproxima de Deus, é o que nos faz ali dentro da aliança abraâmica e ali verdadeiros descendentes de Abraão, e não somente o povo judeu. Então, com isso, eu já quero fazer essa introdução e mostrar para vocês que aqui o número 144.000, ele não representa um povo seleto do povo judeu, mas este número é um número simbólico que representa toda a totalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, como a grande multidão que aparece também lá no capítulo 7 do livro das Revelações. E ele segue, ó, porque ele é a nossa paz, esse é o verso 14, ó, o qual de ambos fez um. Então, de ambos os povos, Jesus ele fez um. Não há distinção entre judeu e gentil, mas depois que Cristo morreu na cruz do Calvário, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e isso causava também uma inimizade entre judeus e gentios, porque havia uma separação religiosa aí. E quando Cristo vem, ele quebra essa parede de separação, ele quebra aí essa parede religiosa da lei mosaica e manifesta a sua graça e une todos como sendo seres humanos. Colocam ali como nação santa, uma nação separada. E diz, ó, versículo 15, ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então ele pegou os dois, esses dois grupos aí, judeus e gentios, e ali por meio da cruz, por meio do seu sangue derramado, ele juntou os dois e fez um novo homem, e assim ele decretou a paz entre judeus e gentios. Ainda que há muitos judeus ortodoxos que quando passa um cristão perto dele, ele cospe no chão com um sinal de repúdio, isso não significa que Jesus Cristo não decretou a paz. Ele só não entendeu ainda o que Cristo fez na cruz. Ele demonstrou que tanto gentios quanto judeus são, de fato, o povo de Deus. E ele diz no versículo 16, ó, e reconciliasse ambos em um só corpo, ali com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, ou destruindo por ela, destruindo pela cruz a inimizade. Então Jesus Cristo, ele destruiu a inimizade, nos reconciliou com Deus por meio da cruz. E ali ele veio a se tornar o nosso parente redentor, ou o nosso parente resgatador, aquele que é o nosso único aí intercessor diante de Deus, aquele que intercede por nós todos os dias, ó. E vindo evangelizou a paz, Jesus evangelizou a paz para vós outros, que estáveis longe, e paz também para os que estavam perto. Então Jesus ele trouxe a mensagem da reconciliação, tanto para aqueles que estavam longe, que eram os gentios, quanto para aqueles que estavam perto, que eram os judeus. E desta forma ele manifestou a sua graça, tanto para um quanto para outro, sem fazer nenhum tipo de distinção. E desta forma, dentro das Escrituras, não há separação quanto à salvação sendo derramada. Por mais que Jesus, no tempo final, lá em Lucas 25, ele vai fazer a separação de bodes e ovelhas. Só que ali já é em uma escatologia, já para o final,
quando aqueles que são eleitos já estão manifestados e aqueles que são incrédulos já foram revelados também. Então a separação já foi feita de acordo com a escolha de cada um. E desta forma, Cristo só vai fazer o julgamento, bater o martelo e dar a sentença para cada um. E desta forma, cada um vai receber de acordo com aquilo que praticou. Se recebeu a Cristo, será salvo. Se não recebeu a Cristo, será condenado eternamente. Então ele diz, e vindo evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também para os que estavam perto. Versículo 18 agora. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ele quem? Por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai. Já não tem mais distinção. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E desta forma, Paulo define que já não existia diante de Deus judeu e gentil. Ele olha aí para aqueles que se convertem, para aqueles que aceitam a sua misericórdia, aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, não como estrangeiros e peregrinos diante da face de Deus, mas como família de Deus, eleitos de Deus. E ele segue, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é o fundamento dos apóstolos e profetas? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, desta forma, aqui fica definido que em Cristo nós somos sustentados aí e reconciliados diante de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, a partir da cruz, Jesus ali ele rasga o véu do templo, rasga aquela separação que existia entre judeus e gentios e passa a olhar para os seres humanos apenas como moradores da terra, membros de todas as tribos, línguas e nações, só que desse meio aí étnico aí de tribos, línguas e nações, o Senhor ele vem chamando o seu povo, tanto de judeus quanto de gentios. Mas eu quero trazer algo aqui mais a respeito do capítulo 14 em geral. Eu quero trazer um escopo do que o capítulo 14 vai tratar aqui. E o capítulo 14 ele vai nos apresentar aí não menos do que 6 anjos aí da mesma espécie, porque o autor bíblico, João, ele usa o termo halo ali, que se refere a outro da mesma espécie. Então são no mínimo ali 6 anjos que são apresentados aqui no capítulo 14, que são anjos de juízo, que representam aí até aqueles anjos que tocaram as 7 trombetas, que são 7 anjos aí de juízo também. São aí anjos da mesma espécie, anjos de juízo. Então o capítulo 14 nos traz um contraste entre a realidade dos eleitos e o fim dos incrédulos. Portanto, esse capítulo nos traz nuances aí que apontam para a nossa salvação eterna e, por outro lado, visualiza a condenação dos incrédulos, que também será eterna. Então, dentro do capítulo 14, nós vamos encontrar aí esse contraste entre aí a definição que será dada para os eleitos e aquilo que será dado para os incrédulos. O George Eldon Ladd, ao comentar a respeito aqui desta perícope, ele diz algo aqui sumamente importante e interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte, que essa visão que João teve aí no capítulo 14, esta visão somente se concretiza nos capítulos 20 até o 22. Mas João ele gosta de relatar aos seus leitores visões antecipadoras do que virá no fim, para fortalecê-los para as experiências duras que estão à frente. Então João ele visualiza aí algo que vai acontecer no futuro, algo que ele está vendo na dimensão celestial, e ele visualiza isso daí e ele traz à tona para os seus leitores para que eles se fortaleçam, para que eles se preparem para essas experiências duras que estão por vir para a frente. E isso nos mostra que o próprio apóstolo João ele tinha em mente que no tempo do fim a igreja estaria aqui no período da grande tribulação e desta forma estaria aí tendo que se preparar para essas experiências duras que estariam
ocorrendo neste tempo final. Acompanhe comigo os versículos 1 a 3 aí novamente. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como que de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esta visão, meus irmãos, esta cena, ela se passa no céu, na Sião celestial, mas futuramente ela vai se cumprir aqui na terra, quando o Senhor Jesus Cristo ele retornar e estabelecer o seu reino aqui nesta terra. E onde eu me fundamento para dizer que esta é a Sião celestial? Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. É o penúltimo capítulo. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Diz assim, Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Essa aqui é a igreja, a universal assembleia. E a igreja dos primogênitos, arrolados ou inscritos nos céus, e ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então o autor da carta aos Hebreus, ele menciona aqui a Sião celestial, a Jerusalém dos céus. E por isso que eu entendo que essa visão que João vê é uma visão lá do céu, uma visão celestial. Outra coisa que é apontada aqui nestes versos, de 1 a 3, que Cristo marca os seus eleitos aí com o seu nome e o nome do seu Pai. E isso quer dizer que ele sela os seus eleitos, ele coloca o seu Espírito neles e os sela para o dia da redenção final. Como o apóstolo Paulo disse em Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Esse é um sinal que os distingue, os separa aí dos demais seres humanos. Um sinal que os define como uma propriedade autêntica do Criador. E isso aqui João está fazendo um contraste com a marca da besta. E vocês podem se recordar que no capítulo 13, a marca da besta foi um sinal que foi colocado na fronte ou na mão direita. E desta forma, João está definindo aqui que aqueles que receberam a marca da besta, eles dançaram. Aqueles que receberam a marca da besta, eles já estão perdidos e não há como retornar, porque eles aceitaram o governo iníquo e podre do anticristo, mediado ali pelo falso profeta. E desta forma, aqueles que receberam o selo do Deus vivo aqui, receberam a marca do Filho de Deus e do seu Pai aí em sua fronte, eles estão em uma situação que definitivamente eles também foram definidos como propriedade autêntica do Criador. E desta forma, sendo assim, não há possibilidades do acusador arrancá-los ou tirá-los das mãos do Senhor Jesus, pois seus nomes estão gravados nas palmas da mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo em Isaías, no capítulo 49, e veja se não é isso que a Escritura diz, que nossos nomes estão escritos aí na palma da mão do Criador. E isso significa que Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele nos conhece como a palma de sua mão. 49 de Isaías e versículo 16. Prestem bem atenção no que está dito aqui. Isaías diz que Deus havia gravado os nomes dos seus servos na palma de sua mão. Vejam bem o que está dito aqui, Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Então isso significa que Deus ele gravou os nossos nomes aí em suas mãos. Esse texto menciona também, meus irmãos, que diante do Eterno foi entoado um novo cântico que somente os eleitos, que foi representado aí pelo número de 144.000,
são os aptos para aprender esse cântico. Mas antes de falarmos sobre essa questão, meus irmãos, é preciso definir do que se trata esse cântico novo. Qual é o seu tema? Qual é o tema desse louvor? E no capítulo 5 nós vimos anteriormente qual era o tema desse cântico novo que é cantado no céu. Mas vamos seguindo aí. Esse cântico, meus irmãos, ele não é outra coisa além do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Evangelho da graça que está sendo cantado ali, a exposição do sacrifício de Cristo, esse sacrifício redentor que foi executado ali na cruz do Calvário, essa morte e depois a sua sepultura, a sua ressurreição e a sua glorificação aos céus. É sobre isso que as hostes celestiais e a grande multidão que está no céu, eles cantam. Então não é outra coisa além do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse cântico é novo porque ele transmite a ideia dessa obra que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário, onde ele foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados, onde fomos redimidos para o Cordeiro e para o Pai, e ali feitos puros, virgens diante de Deus, mediante o perfeito sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este cântico novo aqui, ele trata-se do cântico dos redimidos, a canção dos redimidos, uma canção de agradecimento pela obra redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A evidência está aqui no capítulo 5 de Apocalipse. Abra comigo no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10, está aqui a evidência do que se trata esse cântico novo que é entoado no céu. Eles estavam cantando sobre a obra de redenção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como eu dizia, quando eu expunha esse texto aqui do capítulo 5, eu posso dizer para vocês novamente, que igreja que não canta sobre a obra de redenção, não exalta a morte de Cristo na cruz do Calvário, se não canta aqui, não vai cantar na ceia das bodas do Cordeiro. Não adianta querer, não adianta falar que é a igreja seleta, não adianta falar que é a igreja perfeita, porque se não canta sobre a obra do Cordeiro, seu destino final será o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10 diz assim, ó: E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos. E aqui eles já começam a exaltar a Cristo, dizendo que ele é o único digno de tomar o livro e desatar os seus selos, ó. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E mais uma vez nós vemos aqui na Escritura, meus irmãos, aonde há separação entre judeus e gentios aqui, Jesus está dizendo pelo texto bíblico que ele nos chamou dentre todos os povos, nações, tribos e línguas. E ele diz, ó, versículo 10, ó, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu gosto da tradução Almeida Revista Atualizada, porque ela não diz reis e sacerdotes, ela diz reino e sacerdotes. E reino reflete aí uma comunidade. E quando falamos rei, falamos de individualidade. E isso aí expressa um único indivíduo. Mas quando nós lemos aí essa tradução reino, que é a que mais se aproxima aí com o que está no original, porque a palavra lá é basileia, e basileia significa reino, não significa rei. E dessa forma, expressa a ideia do Senhor Jesus Cristo de comunidade e não de separação. Então ele nos constituiu reino e sacerdotes. E por esta razão, somente a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, representada aí pelo número de 144 mil, é apta para cantar essa canção. E por que essa igreja é apta para cantar essa canção? Porque ela foi redimida. E se é a canção dos redimidos, meus irmãos, eles têm o direito de cantar porque eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro e foram feitos primícias para Deus. E é por isso que eu entendo aqui
que de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, esse número 144 mil não é literal, é um número simbólico que representa toda a totalidade da igreja e não faz referência a um único grupo. Então, ela é apta para cantar essa canção porque foi redimida. Os eleitos ouviram e entenderam o Evangelho e foram redimidos. E eles conseguem entender esse louvor de agradecimento pela obra vicária e substitutiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por esse motivo que os eleitos eles têm aí o discernimento para poder cantar, para poder entender a letra desse cântico, porque o que está expresso aí é que é a canção dos redimidos. E se é uma canção de agradecimento, se é uma canção de louvor à obra que Cristo fez na cruz, somente aqueles que receberam essa dádiva de Deus são aptos para cantar. Incrédulos não são aptos para cantar esse louvor, pois não há como agradecer aquilo que eles não receberam. Então, se eles rejeitaram, se eles deixaram de lado todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles não são aptos para cantar porque eles não receberam, se eles rejeitaram, e não há como agradecer por uma coisa que você não recebeu. Então é por isso que só a igreja é apta para cantar, porque ela canta porque ela foi redimida, porque ela recebeu o Salvador. Quem não recebeu não é apto para cantar porque não foi redimido. Então não há como agradecer por algo que eles não receberam. Portanto, somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo são os que cantam esse cântico novo. E comprados aqui neste texto, meus irmãos, significa que nós éramos escravos do pecado. E Cristo nos libertou da maldição do pecado. Como alguém que vê um ente querido seu escravizado, podemos dizer, nas mãos de algum tirano, e ele vai com uma soma de dinheiro e ele oferece para aquele tirano: eu te dou essa soma de dinheiro aqui, mas solta o meu parente, solta o meu amado, solta aquele que é sangue do meu sangue e liberta ele. Jesus, ele pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue. Foi um alto preço, como canta lá o nosso irmão Asaf Borba, que diz que Jesus Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados, e isso reflete a Escritura, reflete o que Paulo escreveu, reflete o que os apóstolos em geral escreveram, que Cristo pagou um alto preço para que eu e vocês pudéssemos ser redimidos. Então, comprados aqui significa que nós éramos escravos e Cristo nos libertou da maldição do pecado. E agora nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, o nosso Redentor. Ele nos libertou para que deixássemos tudo e servíssemos a Ele e vivêssemos para Ele. Abra comigo em Marcos 10, versículo 28 até o 30. E o Senhor Jesus ele fala sobre tomar a cruz, sobre negar a si mesmo, sobre rejeitar tudo que está à nossa volta que é contrário à palavra de Deus e servi-lo. Ele diz assim, Marcos 10, versículo 28 até o 31, diz assim, Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus vai dizer, tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos ou campos por amor de mim, ou por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. E Jesus ele fala, se você teve que tomar uma decisão terrível, uma decisão difícil aí, de ter que abandonar os seus pais porque eles não querem servir a Cristo, se você teve que abandonar os seus filhos, abandonar tudo o que você tinha, suas posses, por amor a Cristo, ele disse, saiba que você vai receber 100% em cima disso daí. Porque você perdeu alguns entes queridos, mas quando você faz parte da família de Deus, você recebe uma família aí que tem milhões e bilhões de membros. Você perde um e ganha bilhões, porque a família do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é gigantesca.
E como ela é gigantesca, talvez João não conseguiria contar as incontáveis pessoas que ele viu. Ele usou como símbolo esse número 144 mil, que reflete aí completude, porque é 12 vezes 12 mil. E desta forma dá 144 mil. É a raiz quadrada aí de 144. E desta forma nós encontramos aí essa reflexão de Jesus nos dizendo que quando você deixa tudo por amor a Ele, talvez você possa perder alguns entes queridos, alguns possam rejeitá-lo, alguns possam virar a cara para você porque você está servindo a Deus. Saiba que você perde 1 ou 2 parentes aí e você ganha bilhões e milhões aí de irmãos e irmãs. Ser cristão, meus irmãos, não é fácil, é uma vida de renúncias, é onde renunciamos tudo que seja empecilho, ou seja, aí contrário à mensagem da cruz, pois aquele que nos libertou, isto é, Cristo Jesus, ele deve ser o centro da nossa adoração. Então saiba que o caminho cristão, meus irmãos, não é um caminho fácil, não é um caminho aí de rosas, não é um caminho aí que nós vamos ver tudo acontecendo de bom nas nossas vidas. É um caminho que vai atrair muita perseguição. Você vai estar em paz com Deus, mas o mundo vai te odiar, o mundo vai te rejeitar. O Grant Osborne, ao comentar esses 3 versos aqui, do 1 ao 3, ele comenta a respeito sobre o Monte Sião, e ele diz que o Monte Sião é um lugar de libertação. Ele diz assim, portanto, esse é um lugar de libertação e glória, que celebra a vitória dos santos sobre a falsa trindade. E por isso que eu estava falando para vocês aí, que esse é o cântico dos redimidos, esse é o cântico dos vencedores, é o cântico daqueles que venceram a perseguição, venceram a morte e glorificaram o nome de Deus, aqueles que foram perdoados de seus pecados, aqueles que foram redimidos por Cristo. Sendo assim, meus irmãos, entendam que nós só seremos verdadeiramente livres quando renunciarmos tudo o que seja contrário à palavra de Deus. A única forma de sermos verdadeiramente livres é quando nós renunciarmos tudo que é contra a Escritura Sagrada, tudo que é contra a Bíblia, a palavra de Deus. Se existem falsos ensinos, se existem falsos pregadores, nós devemos rejeitar todos e dar ouvidos apenas pregadores expositivos que expõem o texto bíblico com fidelidade. Versos 4 e 5, veja o que está dito aqui, São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou seja, são puros. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Essa palavra que foi traduzida aí como castos aqui em nossa versão Almeida, Revista Atualizada, é a palavra paternoi, ou paternos, em uma variação. E essa palavra aí, literalmente, ela significa virgem. Então, são um grupo de pessoas aí, uns eleitos que são virgens, que não se macularam com falsas doutrinas. A partir desses versos, meus irmãos, João o apóstolo ele passa a descrever o caráter dessas pessoas aí que receberam de Deus a dádiva de estar de pé diante do Cordeiro, diante do grande rei. Esses homens e mulheres aí que foram representados aí por este número 144 mil. Em primeiro lugar, João ele menciona aqui que eles são virgens, como eu já citei aí, paternoi em grego, mas isso não quer dizer que esses homens e mulheres são solteiros. A ideia que João está expressando aqui não é a ideia de celibato. Isso não quer dizer que eles são celibatários. Virgens aqui não fala de celibato, pois as Escrituras nos ensinam que o casamento diante de Deus é uma bênção. Então não entenda, meus irmãos, que o sexo dentro do casamento é algo que te corrompe, porque a Escritura nos diz aí que bem-aventurado é o leito sem mácula. Abre comigo aí em Hebreus, no capítulo 13, e versículo 4, o autor da carta aos Hebreus ele deixa bem claro
que sexo dentro do casamento ele é uma bênção. E posso dizer para vocês que casais que ficam aí muito tempo sem se relacionar, eles estão pecando diante de Deus. De forma que ter sexo antes de se casar é pecado, mas não ter sexo dentro do casamento, isso aí é pecado. E todos os teólogos, todos aqueles que estudam Bíblia, concordam com isso. Muitas vezes esses assuntos são polêmicos, é difícil falarmos sobre essas coisas, mas nós temos que dizer o que o texto bíblico está dizendo. E a palavra de Deus diz aqui, Hebreus 13, versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E quando ele faz a distinção aqui entre leito sem mácula e adúlteros impuros, ele está dizendo que sexo dentro do casamento não corrompe o cristão. Pelo contrário, ele está cumprindo a vontade de Deus. Portanto, essa característica fala aí do caráter ilibado e sem mancha dessas pessoas. Portanto, não vai entender que ele está falando aqui que essas pessoas são virgens, no sentido moral, que nunca tiveram relações sexuais ou que eles são aí celibatários. Porque se João estivesse falando isso aqui, nós teríamos um problema, porque ele estaria indo contra todo o ensinamento do Novo Testamento. E não é essa a ideia que João está expressando aqui. Então esse verbo aí, paternoi, ou paternos, em grego aí, ele constata tanto sua pureza moral, ou o fato de não se conformarem e não se moldarem com os padrões sujos e torpes deste mundo caído e depravado pelo pecado. O povo de Deus, meus irmãos, é um povo que não anda aí em deleites mundanos. É um povo que anda na contramão deste mundo, pois é um povo que não se macula com o pecado. O verbo grego que foi traduzido aí como macular-se é emolithetan, que significa, que foi traduzido como mácula. O significado literal desta palavra aí, emolithetan, significa aí infidelidade diante de Deus. E não tem a ver com infidelidade sexual aí, ou adultério, não está falando disso. É infidelidade diante de Deus. Essa palavra aí, emolithetan, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. E em todas elas trata-se de impureza espiritual ou cultual. Isto é, contaminar-se com ídolos. Abra comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 8 e versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Nos diz da seguinte maneira aqui, prestem bem atenção. Vai aparecer essa palavra aí, emolithetan, que significa macular-se, aí na língua grega. Então, 1 Coríntios, capítulo 8 e versículo 7, nos diz da seguinte maneira, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então essa palavra contaminar-se aqui é a mesma palavra que ocorre aqui no livro do Apocalipse, que significa macular-se aí com divindades pagãs. E no capítulo 3 de Apocalipse, e versículo 4, aparece também essa palavra aqui, emolithetan, que significa aí corromper-se ou contaminar-se. Diz assim, Teis contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, essa palavra aí, contaminar-se, ou como está aqui, no nosso texto, não se macularam, significa literalmente impureza cultural ou espiritual, infidelidade contra Deus. Essa sentença nos faz entender, meus irmãos, que somente aqueles que tiveram o seu imundo coração aí
purificado por Cristo, são aptos para habitar diante do Senhor. É o que o salmista nos diz aqui no Salmo 15. Veja comigo aqui no Salmo de número 15. Nós encontramos o salmista dizendo a mesma coisa, que somente aqueles que são puros de coração, aqueles que foram aí purificados diante de Deus, são eles que podem se aproximar e habitar diante de Deus. Ó. Salmo de número 15, ó, fala dos cidadãos dos céus. Ó. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele pergunta aí, Davi pergunta, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração ele fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então somente aqueles que tiveram o seu imundo coração purificado por Cristo são aqueles que são aptos de se aproximar de Deus e estar de pé diante do Filho do Homem ali no Monte Sião, diante de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo ele relata que nós fomos comprados da terra. E agora eu já tenho segurança para falar que João fala de nós aqui, da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque diante de tudo que já vimos aí, vocês já começam a perceber que o número 144.000, ele reflete a totalidade da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo relata que nós fomos comprados aí da terra e fomos feitos primícias, eleitos de Deus, comprados com o sangue do Cordeiro. Gostaria que quem estivesse com a sua Bíblia abrisse comigo em Tiago, no capítulo 1, com a escritura que eu citei mais cedo um pouco. Tiago, capítulo 1, versículo 18. E vejam o que Tiago nos diz aqui, o irmão do Senhor, o Tiago, o justo. Ele diz o seguinte aqui, ó. Veja como ele se refere à igreja do Salvador Jesus Cristo. Em Tiago, no capítulo 1, e versículo 18. Vejam bem, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou na palavra, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, quem é que são as primícias das criaturas que Deus criou? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi redimida. E é o mesmo termo aqui que João usa para se referir aí a esses 144.000 aí que aparecem aqui no capítulo 14 do livro do Apocalipse. E por isso que eu entendo que 144.000 não é um número literal, mas é um número simbólico que representa completude, a totalidade da igreja do Salvador. Veja 1 Pedro aí no capítulo, deixe-me ver aqui, 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala que nós fomos comprados. E foi por meio dessa compra aí que Jesus Cristo nos tornou aí primícias diante de Deus. Foi debaixo do teu sangue derramado na cruz do Calvário que a igreja se tornou a primícia, a melhor parte aí dessa colheita que está plantada aí no mundo, que é a humanidade. É a parte principal, é a melhor parte, e por isso que foi separado aí, ó. Vejam bem, por isso que foi comprado, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai de encontro aqui com o apóstolo Pedro, e ele cita algo mais aqui, ó. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6 e versículo 20, diz assim, ó. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, ou seja, não se contaminando com ídolos.
não se contaminando com falsos ensinos, não se contaminando com a idolatria, mas sendo separados. E no capítulo 7 e versículo 23, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 7, versículo 23 diz assim, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, se nós fomos chamados aí para nos separar da corrupção que está neste mundo, é necessário nós ficarmos da maneira como nós fomos chamados. Chamados para não se contaminar, chamados para não se macular. Em terceiro lugar, o nosso autor ele declara que na boca dos cristãos, meus irmãos, não se encontra mentira. Portanto, um cristão de verdade, ele não ensina falsas doutrinas, ele nem pensa pensamentos heréticos. Um cristão verdadeiro, ele tem o compromisso exclusivo de pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar somente a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, um verdadeiro eleito, ele não tem a mentira na sua boca. Ele não está aqui para pregar falsas doutrinas, ele não está aqui para ensinar ensinamentos heréticos, ele não está aqui para levantar falso testemunho, ele está aqui para pregar a verdade, exclusivamente a verdade que está declarada nas Escrituras. Um cristão verdadeiro, meus irmãos, ele não é um idólatra, um adorador de homens, ou de ídolos do coração depravado dos seres humanos. Ele apenas glorifica o nome que está acima de todo o nome. Então eu posso repetir isso aqui, Um cristão verdadeiro, ele não é um idólatra, ele não é um adorador de homens, ou ídolos que o coração depravado dos seres humanos é capaz de produzir. Ele glorifica exclusivamente o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. O único nome que foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Por esta razão, Paulo dizia ali em 2 Coríntios 11, versículo 2, que no coração dele, ele estava preparando o povo para apresentar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo uma virgem imaculada, uma virgem pura que não se contaminou com a corrupção deste mundo. Mas se nós começarmos a ensinar falsos ensinamentos, a ensinar doutrinas de homens, a ensinar coisas que não estão nas Escrituras, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai se tornar uma prostituta cultual. Ela não vai ser a igreja do Deus verdadeiro. Os cristãos são um povo que não foi contaminado por heresias e por falsos ensinos. É um povo separado que não se envolve aí com coisas mundanas e pecaminosas. É como os soldados ali do Antigo Testamento que se entregavam literalmente para os reis e diziam: não vamos nos contaminar com nada e vamos batalhar as batalhas do rei e vamos vencer tudo sem olhar para o lado. Notem que Urias, quando foi chamado à presença do rei Davi, Davi disse para ele: vai para sua casa, descansa, come e deita com a sua esposa, fique em paz. E ele diz: como que eu vou ir para casa, como que eu vou me alimentar e descansar, visto que o meu senhor Joabe, ele está lá batalhando contra os filisteus? Não tem como eu fazer isso, eu tenho que estar juntamente com eles lá. Eu só vou voltar para casa quando terminar a batalha. Era o sentimento que estava no coração de Urias. Eu posso dizer para vocês que grande homem, que grande soldado, que estava disposto a negar tudo por um tempo para seguir o seu objetivo. E esse é o reflexo que está sendo apontado aqui. Um soldado dentro da batalha, alguém que está ali empunhando a espada do reino de Deus e está ali lutando contra as hostes espirituais da maldade, não está preocupado com luxúria e com coisas aqui desta terra. São verdadeiros discípulos que seguem o Cordeiro a todo custo e se identificam aí com a perseguição e a cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que desde cedo o Senhor ele nos ensinou que cada um devia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, definindo assim que o caminho cristão não seria um caminho de rosas, não seria um caminho seguro, mas um caminho turbulento e difícil.
Veja comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Participo dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que o alistou para a batalha. E dessa forma nós temos que entender que somos soldados de Cristo aqui nesta terra. Estamos aqui para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, sem olhar para as coisas deste mundo, para os prazeres deste mundo, mas seguir a Cristo a todo custo, como foi apresentado aqui. Ser seguidores, verdadeiros discípulos que seguem a Cristo para todo lado, sem contaminar-se, sem olhar para as heresias, mas confrontá-las. Desta forma, do mesmo modo que o Senhor Jesus Cristo manteve o seu testemunho fiel em toda a sua vida, e em sua boca não se achou pseudos, ou seja, mentira, aí na língua grega, o cristão verdadeiro, o verdadeiramente convertido, ele mantém um testemunho reto, fiel e respeitoso diante do Criador. Mas isso não fala de perfeição total por enquanto, meus irmãos, mas fala de entrega completa e absoluta à vontade de Deus. Saiba que o fato de você não se contaminar com o pecado, de você não difamar o seu próximo, de você não mentir, de você não ensinar falsas doutrinas, ensinamentos heréticos, nada disso vai dizer que você é alguém perfeito, que não tem defeitos. Isso significa que você se entregou literalmente à vontade do Criador. É isso que está definido aqui. Essa pureza não é perfeição total, mas é algo que define que você se separou do pecado e você está preocupado com a batalha dessa fé que uma vez foi dada para os santos. Você está preocupado com a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso que você não se preocupa aí com prazeres mundanos. E desta forma é uma submissão completa à vontade do Eterno. E com isso eu já posso concluir com 2 lições a mais aí que nós aprendemos com esse texto glorioso. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que um verdadeiro cristão é aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, como nós vimos aí. E por esta razão é uma pessoa casta, uma pessoa pura, uma pessoa virgem. Na sua boca não é mentira. E mentira aqui neste texto está estritamente ligada aí com prostituição. Aqui nesse texto apontam para a idolatria. E deste modo um verdadeiro cristão, meus irmãos, verdadeiramente convertido, em hipótese nenhuma ele vai negociar a sua fé e ensinar heresias, ensinar um falso ensino. Ele não vai invocar jamais um Deus estranho, um Deus falso, ou um Deus diferente daquele que foi apontado nas Escrituras Sagradas. Então, um cristão verdadeiramente convertido, ele se submete à palavra de Deus, ele vive a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus com os seus atos. Porque Billy Graham já dizia que talvez a maior mensagem evangelística que nós vamos deixar aqui neste mundo é a nossa conduta, é o nosso ato, de não só pregar a palavra de Deus, mas de viver o que está escrito aqui. O nosso compromisso é viver a palavra de Deus e apontar para o reino de Deus. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro eleito, ele não é um pregador de heresias, ele não é um pregador de um falso evangelho, e jamais irá invocar um Deus estranho, um Deus falso, um Deus diferente daquele que foi revelado na palavra de Deus. Como eu dizia, meus irmãos, a noiva do Cordeiro, ela não é uma prostituta cultual, adoradora de ídolos do lar, do coração corrupto aí dos homens, mas uma igreja casta, uma igreja pura, separada da egolatria, ou seja, daquele sentido de adorar o próprio eu, de adorar o próprio ego. É uma igreja que está separada do antropocentrismo, ela não aceita colocar o homem no centro da adoração. E é uma igreja que reprova a antropolatria, o fato de adorar celebridades eclesiásticas, tais como pastores, apóstolos, profetas, seja o nome que deem. E nesse sentido, a igreja verdadeira reprova toda essa corrupção mundana que adentrou principalmente as igrejas neopentecostais. São adoradores de homens, são adoradores aí
de atos proféticos, que, como dizia o irmão Tiago Santana, não passa de feitiçaria. Esse negócio aí que muitos pregadores aí da teologia da prosperidade ensinam. O teu vizinho está te dando problema, vai e joga sal grosso na porta da casa dele, faz um ato profético. Em vez dele falar, eu vou fazer um ritual ali, eu vou fazer um feitiço. Ou ele falar, eu vou fazer uma macumba, não, é um ato profético para o inferno com todos esses atos proféticos. Tudo isso aí não passa de feitiçaria e adoração a deuses falsos. E isso tudo que nós vemos aí é aquilo que a nossa querida irmã Aimee Rocha cantava em sua canção Evangelho dos Fariseus, aquilo que ela chama de sistema religioso, de bolha do sistema religioso, que está implantado em muitas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então ali ela faz uma crítica a essa bolha demoníaca do sistema religioso aí, que está adoecendo a igreja por meio de pseudo-pastores, falsos apóstolos e donos de empresas de religião. E quando eu falo de empresa de religião, eu estou falando daquele tipo de igreja, como R.R. Soares foi capaz de dizer que aquele que não dá o dízimo vai para o inferno, e ele faz uma associação, porque Paulo disse que os ladrões, os roubadores não vão herdar o reino dos céus. Ele diz que quem não dá o dízimo rouba a Deus e por isso vai para o inferno. Eu disse que quem vai para o inferno é quem está pregando esse tipo de coisa. Porque se nós formos analisarmos à luz da Escritura, meus irmãos, eu tenho que ser bem verdadeiro. O dízimo era uma coisa que era válida só no Velho Testamento. No Novo Testamento nós não encontramos aí uma cláusula que diz que o dízimo é algo obrigatório, que você tem que separar exclusivamente aí 10% do que você ganha do teu salário e entregar para a igreja. Não está escrito isso. Nós encontramos no livro de Atos ali ofertas voluntárias, que poderia ser 10% e poderia até ser 100%, como alguns faziam ali, que vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Então não tinha uma quantidade estipulada, mas esses malditos pregadores da prosperidade aí, eles têm aí se infiltrado no meio das igrejas e têm bebido o sangue das ovelhas, têm usado de sua lã e têm corrompido o meio evangélico. Mas eu posso dizer para vocês, esses malditos pregadores aí, eles não representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são aí um câncer que está infiltrado aí dentro do evangelicalismo e que deve ser extirpado. E como que nós vamos extirpar isso aí? Pregando o evangelho verdadeiro e mostrando que o que eles estão ensinando é doutrina de demônios, é um falso evangelho. E dessa forma, são aí igrejas que estão sendo corrompidas aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por meio de pseudo-pastores, falsos profetas e donos aí de empresas de religião, pregadores coaching que pregam o evangelho água com açúcar, liberais que tiram toda a autoridade das escrituras e, como eu disse, os malditos falsos profetas aí da teologia da prosperidade. Veja o que diz aqui Apocalipse 19, versículos 7 e 8 a respeito da igreja do Senhor. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, os atos de justiça que nós praticamos aqui demonstram que nós estamos aí vestidos de linho finíssimo, puro e resplandecente. E em Efésios 5, o apóstolo Paulo fala que a noiva do Cordeiro ela não tem ruga, ela não tem mácula, ela não se contaminou com o pecado, não se contaminou aí com essas heresias que estão sendo ensinadas hoje. Eu citei muitos aí que estão infiltrados no meio evangélico, não citei as seitas e as heresias porque esse tema já está se tornando aí um pouco enfático já. Eu já estou falando há muito tempo de sectários, estou falando há muito tempo de falsos profetas, e talvez isso se torne um pouco cansativo, e por isso que eu tenho falado um pouco mais aí desses homens que se dizem cristãos, mas pregam um falso evangelho. Então aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 26,
e 27, o apóstolo Paulo ele diz assim, para que a santificasse, ou seja, santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, o que vai purificar a igreja desses falsos ensinadores vai ser a água da palavra, o ensinamento verdadeiro, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que vai nos purificar aí desses falsos ensinos, desses malditos ensinamentos que estão aí adoecendo a igreja, é a exposição clara da palavra de Deus. E por fim, eu quero dizer para vocês, queridos amigos, queridos irmãos, nós devemos entender que se nós de fato, meus irmãos, entregarmos as nossas vidas a Cristo, a sua graça e a sua infinita misericórdia, saiba que verdadeiramente estamos salvos, mas é necessário entregarmos a nossa vida, depositá-la nas mãos do Cordeiro, do Criador, para que possamos ser definidos como pessoas verdadeiramente salvas. E não importa, meus irmãos, o que aconteça, quantas frustrações, quantas angústias, quantos embates você tenha com o diabo, quantas perseguições, nada disso importa se Cristo está no controle de nossas vidas. Não importa a tormenta, nós vamos chegar ao porto, nós vamos chegar ao local desejado, vamos passar por ela e vamos chegar ao porto. Já dizia aquele velho cântico, se Cristo comigo vai, eu irei. Eu não vou olhar para os problemas ou as adversidades da vida, sabendo que nossa coluna de sustentação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo pode estar podre, meus irmãos. A cada dia que passa, ideologias espúrias estão sendo implantadas no mundo. A cada dia que passa, os seres humanos têm se afastado de Deus. A Europa está morta espiritualmente. Poucos pregadores estão ali com uma voz profética pregando o evangelho da verdade, levando um pouco de vida para esta gente que desgraçadamente tem abandonado a presença de Deus. O espírito do anticristo tem se manifestado tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Muitas pessoas já não têm crenças e é necessário que nós levantemos a bandeira do Yahvé Jireh, que nós levantemos a bandeira do Deus da providência, o Deus que está conosco, o Deus que é a nossa bandeira. É necessário nós estarmos levantando essa bandeira do reino de Deus, porque se não fizermos isso, Cristo não vai estar caminhando conosco. Então não importa as adversidades desta vida, sabendo que nossa coluna de sustentação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifique o nome dele, porque ele tem cuidado de cada um de nós, e não importa o quanto os falsos mestres batam, ensinem suas heresias e tentem aí englobar todo o sistema religioso dentro da caixinha deles, não vai funcionar, porque aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que meditam na palavra de Deus, eles vão se rebelar contra eles e vão mostrar que o ensino deles é herético, que o ensino deles é falso e que só existe um Deus verdadeiro que está na palavra de Deus. Então glorifica o nome do Senhor, glorifica este Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por cada um de vocês, para que nós pudéssemos nos reaproximar dele. Amém? E eu tenho uma palavra também para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Eu digo para você, meu amado ou minha amada, que me escuta nestes momentos, deposita sua confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o mais ele fará. Ele é o único apto para retirar essa angústia que está dentro do seu coração e preenchê-lo de completa alegria e plena satisfação. Portanto, veja que hoje ele te chama por sua graça irresistível, e por isso eu te digo, não endureça o teu coração, como os hebreus fizeram no dia que provocaram o Senhor. Saiba que você não deve endurecer o coração, mas deve entender que ele morreu por mim e por cada um de vocês também, para um único e exclusivo objetivo: adorá-lo eternamente. Isso é o suficiente para cada um de nós entendermos qual é o significado da cruz. Cristo nos resgatou para um propósito, e ele nos resgatou para a santificação, nos resgatou para que adorássemos a ele eternamente. E isso
é o suficiente para que nossa vida de fato tenha sentido. O saudoso William Barclay, ao comentar a respeito dessa questão, ele diz algo interessante. Ele diz assim, aqueles que estão com o Cordeiro são aqueles que se entregaram à misericórdia de Deus em Jesus Cristo e estão salvos para sempre. Então a única maneira de você estar a salvo, meu irmão, a única maneira de você estar a salvo, minha irmã, é entregando a sua vida para o Cordeiro, entregando sua vida para Cristo. Porque se você não entregar a sua vida a Ele e a palavra dEle e viver para Ele, você não estará salvo. Os únicos que são salvos e salvos para sempre são aqueles que creem na palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. Essa é a única forma de sermos salvos, se de fato devotarmos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo eternamente. Isso é o que nos define como salvos, a nossa comunhão com Ele. Se você não caminha com Ele, quando Ele voltar, sinto te dizer, meu amado ou minha amada que me ouve nesses momentos, se você não caminha com Ele, quando Ele voltar, você vai olhar para Ele como um completo estranho. Mas se você caminhou com Ele todos os dias da sua vida, entendeu que Ele é o seu melhor amigo, quando você olhar para Ele, você vai entender que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu melhor amigo que já chegou. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente. Que possamos levantar, meus irmãos, a bandeira do reino de Deus e gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe grandemente.